Boa tarde a todos, boa tarde ao presidente Fábio Bentes, aos vices Tonhão e Marcelo, boa tarde também aos amigos da imprensa e ao Fenômeno Azul. A gente vai começar aqui as perguntas com a pergunta do Júnior Cunha, do Roma News, e o Nino Machado, da RBA TV. Qual foi o principal erro da diretoria em 2021 e qual a função em tudo que ocorreu em 2021 que as experiências serão adquiridas com acertos e erros? Bom, boa tarde a todo o Fenômeno Azul. Eu queria começar aqui essa entrevista, mais uma vez aí, pedindo desculpa pelo rebaixamento. Acho que no final das contas as escolhas e as decisões passam sim pela diretoria e a consequência e a responsabilidade, sim, eu assumo. E podem ter certeza que, assim como vocês, estou bem triste e chateado com o que ocorreu. Com relação ao principal erro, é difícil elencar um principal erro, até porque acho que a gente tem que resgatar aqui agora como é que foi o nosso ano de 2021. Em primeiro lugar, acho que a gente teve um ano que começou muito bem, chegamos em 2 finais, conseguimos um acesso. E mesmo com toda a situação de pandemia, a gente veio ao longo do ano honrando os nossos compromissos e dentro das nossas possibilidades nós montamos um time que a gente julgava que era o time possível, não o ideal, mas o possível para a disputa da Série B. Não adiantava montar um time caro e a gente não honrar o compromisso e ter problemas que aconteceriam nos anteriores do Remo, de atraso salarial, de ficar 2, 3 meses em aberto, até porque a gente não havia naquele momento perspectiva alguma de público. Nós contávamos com recursos da CBF, o dinheiro advindo dos patrocínios, lojas, enfim, o funcionamento do clube, e a gente trabalhou com esse teto. Eu não escondi de ninguém, eu não menti para ninguém, não menti para o torcedor, não menti para a imprensa. Em todas as minhas entrevistas eu dizia que para esse ano de 2021 o objetivo era permanecer na Série B. Não tinha como a gente ambicionar voos maiores, até porque o clube ainda vive uma situação de estruturação. O clube não está ainda do jeito que a gente gostaria que estivesse. Existe muita coisa a vencer. Cada ano que passa a gente consegue diminuir mais a dívida trabalhista, mas nós continuamos com cerca de 4 milhões e meio de bloqueios trabalhistas todos os anos. Esse ano nós já cumprimos esses bloqueios. Ano que vem nós ainda teremos, aí um pouco menos já, porque não está entrando novos processos, mas a gente já cumpriu. A gente tem dívidas cíveis, a gente tem dívidas ainda administrativas registradas no balanço do clube, a gente tem dívidas junto ao governo federal, dívidas tributárias, então existe toda uma situação do clube que ainda precisa ser contornada e que impede que a gente possa dar voos maiores nesse sentido. Então no decorrer do campeonato a gente foi fazendo os ajustes de elenco que a gente julgava que era necessário, sempre discutindo com a comissão técnica, seja o Bonamigo no início, seja depois o Felipe Conceição, e a gente discutia e ia trazendo os reforços dentro da possibilidade. Alguns encaixaram, deram certo, outros nem tanto, não tiveram o mesmo rendimento. E chegou um ponto ali, no final do mês de setembro, que a gente estava em 8º colocado, aí a 5 pontos da zona de classificação e bem distante da zona de rebaixamento. Eu acredito que até ali o nosso papel, a missão vinha sendo cumprida dentro de campo. A fora de campo não deixou de ser cumprida em nenhum momento, então é difícil elencar muitos erros fora de campo, mas dentro do campo, até ali, a missão vem acontecendo. Dentro do campo, a partir dali, a gente viu uma descendência física e uma descendência também de desempenho e de resultados do time. E a gente tentou, por diversas vezes, internamente intervir. Vejam bem, eu não sou adepto da política de expor para fora o que está acontecendo dentro. Eu acho que os problemas se resolvem dentro de casa. Expor para fora é sempre mais complicado. E isso justifica por que a gente também não quis fazer essa avaliação antes, até porque se a gente fizesse antes, a gente ainda estava em disputa de uma competição e teria muita dificuldade. Tivemos sim problemas internos, acho que alguns jogadores, aí não podemos generalizar, tem muito jogador que deu a vida, honrou a camisa, e que inclusive a gente tem interesse de permanecer com eles e está negociando essa permanência, mas existiu uma parte dos jogadores que mesmo com uma condição técnica boa, não souberam honrar a camisa do Clube do Remo. Não é fácil jogar aqui no Clube do Remo, principalmente com esse retorno do público, que aconteceu de forma gradual, mas muitos jogadores não estavam acostumados a essa pressão, essa cobrança, essa presença. Isso fez diferença sim para alguns profissionais, infelizmente, a gente esperava que não houvesse isso,
Mas isso é uma das coisas que a gente vai ter muito cuidado agora na montagem do elenco para 2022, é trazer não só jogadores que tenham tido um bom ano anterior, que tenham um bom número, mas jogadores que tenham a característica que a gente precisa, que tenham um bom psicológico, que saibam lidar com situações de adversidade, porque quando começou os resultados não acontecerem, alguns jogadores começaram a cair o rendimento e começaram a não corresponder mais dentro de campo. E a gente teve vários momentos no ano em que a gente teve situações também que fugiram do nosso controle. Uma delas, e aí não é segredo para ninguém, é que até antes do VAR, e às vezes até com o VAR aconteceu, a gente foi muito prejudicado pela arbitragem. Nós tivemos um primeiro turno ali que a gente perdeu de 12 a 15 pontos por conta de erro de arbitragem, e depois no segundo turno um pouco menos, mas houveram alguns erros capitais contra a gente, que a torcida vem acompanhando, a imprensa também. Então isso também, na minha opinião, foi decisivo. Nós ficamos fora da Série B por um ponto a mais, a gente passaria o Londrina no saldo de gols, nos gols pró, e a gente conseguiria a vaga e a permanência na Série B. Então eu entendo que por um ponto a gente não conseguiu permanecer, e esse um ponto pode estar contido num desses momentos em que a gente foi prejudicado pela arbitragem. Esse um ponto pode estar contido nos diversos jogos que a gente ficou prejudicado. É verdade, Marcelo, nos diversos jogos que a gente ficou prejudicado por erros individuais também de alguns atletas. Infelizmente nós tivemos alguns jogos que foram decididos aqui dentro de casa, inclusive, né, aquele jogo contra o Londrina ali, se aquele resultado tivesse sido diferente, se não tivesse sido erro individual, muito provavelmente a gente não estaria agora rebaixado. E o último jogo a gente teve 2 lances ali, mandaram um árbitro FIFA, que está cotado até para ir para a Copa do Mundo, o VAR que vai para a Copa do Mundo, mas ainda assim a gente teve pelo menos 2 prejuízos nesse jogo. Primeiro, um pênalti não marcado, e segundo, um lance ali capital, que foi um gol nosso que foi anulado por uma suposta mão ali, que até hoje é polêmica, no mínimo polêmico aquele lance. Portanto, eu acredito que tiveram-se alguns erros na montagem desse elenco, a gente errou em alguns jogadores, acertou em outros, houveram-se falhas, a questão do acompanhamento do dia a dia do clube a gente procurava fazer da melhor forma. Alguns desses problemas a gente detectou e procurou corrigir, jogadores foram punidos, afastados do elenco, multados, a gente fazia isso, mas a gente não ficava anunciando para fora, porque isso gera uma exposição desnecessária do grupo e do elenco, então a gente procurava blindar para que eles pudessem tranquilidade para fazer o trabalho. Mas a gente pode ter certeza que para 2022 muita coisa vai ser diferente, e aí eu queria agora aproveitar a oportunidade para falar sobre algumas mudanças que a gente está pretendendo para 2022. Acho que, assimilando aquilo que nos cabe, a gente tomou algumas decisões, e aí por isso que eu estou aqui com os meus 2 vice-presidentes, Tonhão e Marcelo Carneiro, para anunciar que a partir de 2022, enquanto continuar a nossa gestão, a gente está extinguindo o cargo de diretor de futebol estatutário, que é aquele cargo não remunerado, né, que historicamente sempre existiu no Remo, e a gente não vai nomear mais ninguém para diretor de futebol não remunerado. Nós vamos fazer o departamento de futebol todo profissionalizado. A gente acha que é um avanço, que é importante a gente fazer isso, para que a gente possa ter uma relação direta e acompanhar isso. Então esse departamento de futebol vai corresponder diretamente à presidência, no caso a nós 3, e obviamente as pessoas que a gente delegar para acompanhar também determinadas funções no dia a dia, mas esse departamento vai ser autônomo nesse sentido, de ter uma relação direta com a presidência, e vai ser composto por um executivo de futebol, um coordenador técnico e uma comissão técnica que a gente está também negociando, e eles vão trabalhar em conjunto e vão estar se relacionando com a gente no sentido no dia a dia. Essa talvez seja a primeira grande mudança. A partir dessa, outras mudanças vão acontecer, mas no decorrer do dia a dia a gente vai estar explicando, e vocês vão estar percebendo as coisas que vão estar sendo modificadas aí, e a gente vai poder estar estabelecendo esse canal de diálogo aí, estar passando para o torcedor tudo aquilo que está acontecendo. A pergunta do Júnior Cunha, do Roma News. A troca de treinador faltando 3 jogos para terminar a Série B foi um risco calculado pela diretoria? Olha, Júnior, eu entendo que naquele momento a gente precisava fazer algo. A gente via, né, que já vinha de uma sequência de 8 jogos e 7 derrotas, né? Apenas a vitória do Cruzeiro no meio ali aconteceu. Algo ali não estava funcionando como poderia, e a gente precisava gerar um novo ânimo ali para o elenco. Então a gente, obviamente, optou para gerar esse novo ânimo. Eu acho até que esse novo ânimo aconteceu. Nós fizemos uma grande partida contra o Goiás, infelizmente, mais uma vez por um erro individual, a gente tomou um gol ali, entende? Se tivesse sido empate esse jogo, a gente não teria sido rebaixado. Depois nós tivemos um bom jogo contra a equipe do Manaus, ganhamos dentro de casa. Antes disso, nós tivemos um resultado ali contra o Vasco da Gama, que aconteceu uma coisa inadmissível, a gente ganhando de 2-0. A gente tem um jogador expulso daquela forma ali, se a gente terminasse com 11, a gente não teria
provavelmente não teria deixado ceder um empate, a gente teria segurado ali o resultado, pelo menos, quem sabe até ampliado. Então, e depois o jogo com confiança, que houveram essas situações já de erro de arbitragem, nós tivemos também outras chances. Infelizmente, o goleiro estava numa tarde boa, e conseguiu também defender algumas bolas ali, até no finalzinho lá, um lance do Lucas Siqueira, podia ter definido a partida, o goleiro conseguiu embaixo com a perna evitar. Né? A gente tira, obviamente, vários aprendizados, especialmente nessa montagem de grupo, de elenco, né? Nesse acompanhamento no dia a dia, mas eu entendo que esse, entre aspas, risco calculado, ele foi muito pensado. A permanência do Felipe Conceição, que vale a pena dizer que é um grande profissional, a gente não tem o que falar do profissional Felipe Conceição, mas naquele momento ele não estava conseguindo mais extrair dos jogadores aquilo que eles poderiam oferecer. A gente precisava dar uma sacudida no grupo, e como não podia mudar o número de jogadores mais, não havia mais possibilidade de inscrições. As inscrições terminaram em setembro e a nossa queda de produção aconteceu a partir de outubro. A gente não tinha mais como tirar jogadores nem colocar jogadores, era aquele elenco que a gente tinha, e a gente tentou de todas as formas motivá-los, incentivar-los e trazer eles para a situação que era necessária, que era da permanência. Infelizmente isso não foi possível. Fábio, agora tem umas perguntas aqui sobre o CT. Do Caio Dodol, do Smith, do Chaves Gemista, do Caio Maia, do O Liberal. A compra do CT foi de certa forma precoce, já que agora o clube perde a cota milionária da Série B, fora outras receitas ligadas diretamente à divisão, com a perda da cota da Série B. Como você está lidando com a questão da quitação do pagamento do CT? E como vai ficar o pagamento das parcelas do CT, já que as verbas foram diminuídas? A compra de títulos gemidos está condizendo como esperado? Vamos lá, por partes. Primeiro, eu não considero precoce, ao contrário, eu considero tardia. Essa compra tinha que ter acontecido antes. Infelizmente, o clube, por opção dos gestores ou por não condição financeira, não vou entrar no mérito, não adquiriu isso anteriormente. Isso é o base do base do base para te montar um time de futebol, é ter um local de treinamento. Não se treina no local onde se joga. O Clube do Remo, durante muitos anos, dependia de favores ou de aluguéis de espaços aleatórios e não gerava uma uniformidade de piso de treinamento. Isso era necessário para que a gente tivesse um melhor desempenho. Talvez se a gente tivesse um CT há 2, 3 anos, muitos dos problemas que a gente enfrentou esse ano dentro de campo não tivesse acontecido. É bom que se diga que o CT já está dando os frutos. Hoje nós somos finalistas do futebol feminino, nós somos semifinalistas do Sub-20 e semifinalistas do Sub-17. Todas essas 3 categorias hoje treinam no CT. E antes treinavam em todo e qualquer lugar disponível, muitas das vezes até em Arenas Society, porque não tinham opção de local de treinamento. Então o CT já está servindo tanto para o futebol feminino como para a nossa base. Estamos revelando jogadores. Muitos jogadores subiram e corresponderam à altura. E pode ter certeza que no médio e longo prazo a gente vai ter cada vez mais jogadores formados no clube honrando a camisa. Então eu considero que o CT tenha sido o maior acerto desses 3 anos que eu estou no Clube do Remo, e eu não me arrependo nem por um dia. Eu acho que a gente fez uma negociação muito boa para ambas as partes. Quando a gente negociou o CT, e é bom aproveitar essa oportunidade para esclarecer isso, a gente em nenhum momento comprometeu nenhum centavo de vindo da CBF, das cotas para o Campeonato Brasileiro. Foi um recurso extra ali que a gente deu entrada, uma sobra que havia da Copa do Brasil. Exatamente. Nós não condicionamos valores a ser pagos em cada ano, a gente condicionou que seria pago em 3 anos. Nós associamos aí alguns valores nesse ano. Claro, a venda do título remido vai diretamente para lá, as vendas estão boas, a gente já tem praticamente R$1 milhão vendidos de títulos remidos. Esses valores na íntegra estão sendo repassados para o CT. Então hoje a gente já tem mais de 50% do CT pago. Para o ano que vem a gente já tem uma parcela considerável para viabilizar para eles, né? A gente já tem uma fonte de receita extraordinária que não vai comprometer também o ano na Série C, e o restante a gente quita em 2023, que é um ano em que a gente vai estar também melhor financeiramente, porque a gente vai ter sido desbloqueado alguns recursos. Por exemplo, a gente, a partir de 2023, já deve ter várias cotas que estão bloqueadas para o trabalho sendo liberadas, em virtude que a gente está chegando próximo do final dessa dívida. Eu acredito que até o final de 2023, e isso atrasou um pouco, eu queria até o final de 2022, mas atrasou um pouco por conta da pandemia, né? Nós ficamos praticamente 2 anos sem receita, mas eu acredito que até o final de 2023 a gente zere a dívida trabalhista do Clube do Remo, e em 2023 a gente deve ter um valor muito menor, inclusive para pagar nesse sentido. Então a gente está aqui trabalhando aí com a real hipótese de que ano que vem a gente já pague mais um pouco e fica um pedaço pequeno do CT para ser pago em 2023, dentro do que está previsto no contrato, que é um compromisso de pagar até o final da gestão. Não existe. Ou não? Só importante dizer que não houve de um parcelamento de todo mês pagar alguma coisa. Nunca teve isso para o CT.
Não tem aquela obrigação de, olha, janeiro, fevereiro, março, você tem que pagar um valor fixo. Foi determinado um valor total que o clube vem honrando e, como o Fábio disse, nós temos até o final da nossa gestão, 2023, para pagar tudo. Não tem aquela obrigatoriedade de, olha, todo mês tem que pagar X, 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 X. Isso nunca foi acordado. Isso, foi uma programação de 3 anos e a gente está honrando, já tem mais de 50% pago, não tem qualquer problema nesse sentido, o torcedor pode ficar tranquilo, né? Nós estamos ainda no primeiros 6 meses, né? Contratamos você tem em junho, né? Em 6 meses nós já pagamos mais da metade, ainda temos 2 anos para pagar o restante. O Caio Dudal pergunta: houve problemas nos bastidores? A queda de rendimento na Série B foi estranha? Olha, eu acho que houve um grave problema que foi a acomodação. Acho que depois que a gente chegou num determinado patamar, após aquele jogo do Náutico, e a gente fez mais 2 jogos aí, Sampaio e Curitiba, né? O Sampaio ainda no mês de setembro, e depois o Curitiba dentro de casa. Aqui, a gente chegou ali a 38 pontos. Ali faltavam 10 rodadas para o término do campeonato e houve uma acomodação, porque a gente estava muito próximo daquele nosso primeiro objetivo, né? Então, ali a gente teve, obviamente, a gente vinha de uma sequência, o torcedor vai lembrar, muito forte de contusões, né, de problemas musculares. Muitos jogadores a gente perdeu boa parte do campeonato. Vou destacar um que é o Eric Flores, que vinha muito bem no primeiro terço do campeonato, depois ficou praticamente aí 1/3 do campeonato fora, né, vindo ajudar a gente já nessa reta final, e ainda assim teve dificuldade para voltar ao bom futebol, já nesses últimos jogos aí já conseguiu reencontrar isso, mas era natural vindo da condição que ele teve, ficou bastante tempo fora, né? Mas além dele tiveram várias outras situações, zagueiros, laterais, meio de campo, enfim, nós tivemos vários problemas e isso pesou muito. Então naquele momento, a reta final, eu acho que houve sim um relaxamento ali por parte dos atletas, talvez esse tenha sido um problema, a comissão técnica que estava no dia a dia, o departamento de futebol não conseguiu detectar isso a tempo. Quando foi detectado, aí a gente tentou correr atrás do prejuízo e ali já foi mais difícil. A gente começou a fazer até alguns bons jogos, mas não conseguiu os resultados, seja por erro de arbitragem, seja por erro individual de alguns atletas, né? E a gente começou aí sim, ter um problema grave, que era a perda de confiança, porque a gente já não conseguia ter os resultados que a gente conseguia anteriormente, boa parte do campeonato. A nossa equipe, inclusive, chegou a ser elogiada em rede nacional. Então, eu não considero que a gente tenha tido um mau elenco do ponto de vista técnico e de formação. Nós tivemos, sim, esses problemas que eu citei agora, e isso pesou nessa reta final. Acho que esse relaxamento a gente não pode jamais deixar acontecer. Esse é uma coisa que a gente vai corrigir, vai acompanhar mais de perto. Passa por isso também, essa questão da reformulação do departamento de futebol, dessa criação desse cargo de coordenador técnico, que uma das missões também vai ser esse acompanhamento dia a dia do ambiente do clube. Ainda continuando com as perguntas do Caio, o Thiago Coelho está de saída para o Paysandu. A diretoria fez algum esforço para manter o atleta que se destacou positivamente nesta temporada? Olha, com relação ao jogador Thiago Coelho, a gente já vem conversando com o empresário do jogador a pedido dele, né, há algum tempo antes das finais. O empresário disse que só iria tratar de valores após passar da final. Hoje eu já fiz um contato com ele, conversamos a respeito. O que eles alegam é que o jogador pretende jogar em 2022, seja no Remo ou seja em outra equipe. Ele confirmou que houve sim uma procura do Paysandu, ele confirmou, mas existe procura de outros times ao longo do Brasil. Mas eu entendo que no Remo tem que ficar quem quer. Não adianta a gente forçar uma barra, não chegou nem a falar em valores. Eu estou disposto sim a dar a valorização que ele merece, estou disposto sim a fazer um contrato longo de 3 anos, com gatilhos ano a ano de aumento. Estou disposto sim a prever bonificações se ele assumir a titularidade. Acho que titularidade se garante dentro de campo. Eu não posso chegar agora e dizer para ele, você vai ser o titular. Até porque nós temos um outro grande goleiro, que é o Vinícius, que não precisa provar mais nada para ninguém, e quem escala é o treinador em conjunto com o treinador de goleiros, e a gente não faz interferência nesse sentido, mas se depender do clube a gente vai sim fazer o esforço, mas a decisão passa pelo jogador querer, né? Ele precisa querer ficar, se ele quiser ficar, nós estamos dispostos a fazer a nossa parte. A pergunta do Saulo Zaire, da Rádio Clube: após 2 títulos, um acesso e o rebaixamento para a Série C, você está satisfeito com a sua gestão? Olha, eu acho que a gente tem muito com comemorar e alguma coisa a lamentar. Acho que no ano de 2021 nós chegamos em 3 finais nacionais.
Isso é inédito no Clube do Remo. Nós chegamos na final da Série C, em 2 finais de Copa Verde em apenas um ano. Da mesma forma, nós conseguimos um acesso. Infelizmente, nós conseguimos um rebaixamento. Isso não estava nos planos e, obviamente, a gente lamenta isso. Mas se a gente for avaliar apenas o ano de 2021, a gente tem mais a festejar do que a lamentar. Se a gente levar em consideração os 3 anos de gestão, a gente vem numa crescente muito grande, especialmente na reestruturação do Clube do Remo. Nós pagamos dívidas atrasadas, internas com funcionários, fornecedores. Nós honramos todos os compromissos nesses 3 anos. Nós melhoramos a infraestrutura do clube. Nós conseguimos, em parceria com vários torcedores, aí a reabertura do Bainão, a iluminação do Bainão. A gente conseguiu, com a parceria também, o NASP, que é o Núcleo Azulino de Saúde e Performance, que está bem estruturado, que já tem 2 etapas. Inauguramos, inclusive, recentemente uma sala de odontologia que era inédita no clube. O clube, todo mundo lembra, dependia de academia terceirizada, de contar com favores de outras academias para malhar e para cuidar, e a fisioterapia era feita em clínicas particulares, e a gente consegue fazer hoje todos esses processos dentro do clube. Nós adquirimos um centro de treinamento, que, como eu já disse, é fundamental para qualquer equipe que visa voos maiores, é ter um mínimo de estrutura. Isso aqui só para citar algumas coisas, para não ficar muito longo, mas nós reformamos o estádio, fizemos benfeitoria na sede para o sócio, entre tantas outras coisas que foram feitas. Compramos o CT, falei, né? Então, assim, a gente tem aí, claro, muito mais o que festejar do que lamentar. Ninguém está satisfeito com esse acesso. Eu entendo o torcedor. Nós somos torcedores, como todos eles que estão lá. Nós não estamos aqui à toa. Nós amamos demais esse clube. Mas a gente sabe que, se a gente for fazer um balanço, óbvio que a gente tem muito mais acertos do que erros. Agora, é pegar os erros e tirar o aprendizado devido, e os acertos, e a gente tem que focar nas buscas de soluções, obviamente, sem corrigir o acerto, né? Sem mudar o acerto. Esse momento de discernimento, ele é importante para que a gente consiga enxergar onde foi que errou para corrigir, e também que a gente consiga enxergar o que não precisa mudar porque já estava funcionando corretamente. E teve uma das coisas, para mim, a mais importante, que foi o Remo ter credibilidade de novo no cenário nacional, porque ninguém queria vir para o Remo, porque o Remo era mal pagador, o Remo devia para todo mundo, o Remo não tinha infraestrutura, uma série de mazelas que foram anos aí. E nessa gestão, desde que o Fábio assumiu, o Remo teve credibilidade de novo para trazer profissionais gabaritados, fazer tudo que tem vindo fazer. Para a Série B, o último acesso para a Série B foi ainda lá atrás, ainda foi comigo. É verdade. Entendeu? Então, houve realmente o rebaixamento, mas essa diretoria que conseguiu o acesso para a Série B. Verdade, Tonhão. O último acesso à Série B tinha sido em 2005. Na época, o Tonhão e o Marcelo faziam parte aí do departamento de futebol, estavam à frente dessa conquista. Foram campeões na época, inclusive, em 2005, aí, o nosso título de maior expressão. Profissionais como Bonamigo, Felipe e Eduardo contribuíram para quanto no crescimento do clube em 2021? Acho que todo mundo que passa pelo clube, ele deixa um pouco, né? Eu não posso aqui ser leviano e desconsiderar as coisas boas que esses profissionais contribuíram. Acho que todo mundo que passou aqui, de certa forma, contribuiu. Seja com aprendizado, no dia a dia. Claro que sempre vão haver erros e acertos no decorrer, e a gente procura avaliar e potencializar melhor os acertos, tentar corrigir os erros, mas eu acho que eles deixam sim um legado aí de aprendizado para a gente, e cada um que vem passando aqui vem deixando isso, e com isso a gente vem crescendo e amadurecendo. A pergunta do Dino Machado, da RBA TV. Quais as principais metas para 2022? A principal meta de 2022 é ser campeão brasileiro da Série C. A gente já entra o ano com essa missão. Obrigado, Tonhão. Bicampeão brasileiro da Série C é a nossa principal missão do ano. A gente não vai brigar só pelo acesso, a gente quer brigar pelo título. A gente vai montar um elenco ao longo do ano. Acho que, obviamente, a gente vai ter 2 momentos de planejamento. Tem um momento inicial, que é o estadual, em que a gente já traz alguns jogadores que a gente visa. Outros vão ser apostas para a gente ver o rendimento. E aquele momento de virada do estadual para o brasileiro, onde a gente traz aqueles reforços pontuais para corrigir aquelas posições que não funcionaram como a gente gostaria no estadual. Mas a gente vai focar muito nisso, né? A gente pretende montar um time forte para disputar a competição. É bom lembrar que a gente está na 3ª fase da Copa do Brasil, conquistamos isso aí agora no fim de semana. Acho que o torcedor todo aí, claro, festejou, né? Acho que um título inédito para o Clube do Remo e que nos coloca na 3ª fase. Então a gente tem ali, provavelmente no mês de abril,
para maio ali esse jogo, que vai ser ida e volta com alguma grande equipe do futebol brasileiro, né? É bom lembrar que nesse ano a gente chegou nessa fase depois de muitos e longos anos que o Clube do Remo não chegava nessa fase da competição. Enfrentamos o Atlético Mineiro, que encaminhou o título, né, no dia de ontem. Acho que essa vitória de 4-0 aí praticamente encaminhou o título de campeão da Copa do Brasil. Vamos ter perdido para o campeão se isso se concretizar, né? Então que ano que vem a gente possa ter melhor sorte aí no sorteio para que a gente possa, quem sabe, brigar para avançar mais uma etapa da competição. A pergunta do Smith, do Chaves Remista. O planejamento para 2022 já está sendo alinhado junto com o novo executivo de futebol? Já, e aproveitar a oportunidade aqui para anunciar que já está em Belém o Ney Pandolfo, nosso novo executivo de futebol. É um cara que tem uma experiência grande no mercado, que quem acompanha futebol há muito tempo com certeza já ouviu falar a respeito do trabalho dele nos diversos clubes. Para não me estender muito, aí vocês vão ter oportunidade amanhã de ouvir o Ney falando sobre isso, mas o Ney foi campeão da Libertadores no Santos, participou de diversos acessos aí com várias equipes no Brasil, conquistou vários títulos, entre eles Copa do Nordeste, campeonatos estaduais diversos, além da Libertadores que eu já falei. Vem de um histórico muito positivo ao longo da carreira. É claro que, como todo profissional, teve também as suas desventuras. É bom aproveitar a oportunidade também para esclarecer que, infelizmente, algumas pessoas, de forma maldosa, estão associando o Ney ao rebaixamento do Santa Cruz esse ano. O Ney não participou da campanha 2021, ele saiu em fevereiro de 2021 do Santa Cruz, logo ali após as eleições do clube, mudou uma gestão, ainda ficou um período com essa gestão, aí em menos de 30 dias ele saiu, então ele não participou. Também não considero que o executivo que ficou lá tenha sido o culpado. Eu acho que essa mania de encontrar os cristos aí, acho que tem que acabar no futebol. Muitas das vezes é um conjunto de fatores que não levam a dar certo um processo, né? Mas o Ney é um cara vencedor e a gente trouxe esse espírito da carreira dele para dentro do clube. A gente trouxe o leque de relacionamentos que ele tem, deixou as portas abertas para onde passou, tanto é que alguns clubes ele já trabalhou mais de uma vez por conta disso, por sempre ter deixado portas abertas, e a gente quer usar isso a nosso favor para ter um leque maior de possibilidades aí na busca de atletas e na organização do nosso departamento, que a gente possa avançar ainda mais nesse processo. A pergunta do Jorge Filho, do canal Meu Poderoso Leão. Muitos erros foram cometidos na temporada de 2021 e culminaram com rebaixamento. Em seguida, foi campeão da Copa Verde pela primeira vez. Porém, esse título não apaga tudo de ruim que aconteceu. Entendemos que a mudança deve começar por um estatuto defasado que ainda rege tudo de tudo que acontece no clube através de um condel, muitas vezes tendencioso a realizar ações em benefício de seus integrantes. Alguma ação está sendo realizada para que haja essa mudança? O que devemos esperar em relação à reformulação dentro do clube? Bom, primeiro que eu não tenho como classificar como muito ruim um ano que a gente chegou em 3 finais de competições nacionais. Não posso concordar com essa observação. Tivemos um acesso, obviamente, tivemos um lado negativo, que foi esse final do ano ter tido um rebaixamento. Mas eu não considero um ano muito ruim. Considero que houveram alguns erros e algumas coisas aconteceram e castigaram um ano bom. Se não tivesse acontecido o rebaixamento, a gente estaria aqui fazendo uma avaliação, né, de que foi um ano muito bom para o Clube do Remo por conta de tudo isso que eu acabei de citar. Com relação a essas questões estatutárias de reformulação, acho que ainda carece sim de alguns ajustes, algumas adaptações, mas ele já vem desde 2014 sofrendo algumas alterações, 2013 na verdade, e isso vem aproximando daquilo que a gente julga ideal. Claro que algumas coisas são paulatinas, eu acho que algumas coisas ainda precisam evoluir, mas hoje a gente tem um estatuto muito melhor do que tinha há 10 anos atrás, e essa evolução ela é constante. Existe inclusive no Conselho um debate permanente sendo feito com relação a isso. Se deve ter mais algumas alterações no estatuto, e para ser franco, acho que você podia acompanhar um pouco mais a vida interna do clube. Acho que o Conselho tem sido um grande parceiro. E muitas dessas conquistas que a gente vem tido, eu tive o Conselho como parceiro de primeira hora. Seja no centro de treinamento, seja na questão do Baenão, seja nos contratos que estão acontecendo, seja nas negociações positivas que o clube tem. Agora mesmo nós estamos discutindo com o Conselho Deliberativo, né? Pedimos que fosse convocada uma reunião para discutir, para aprovar junto a eles, que é necessário, uma aquisição de um novo patrimônio para o clube, que vai trazer também muitos dividendos aí para a torcida e vai ajudar muito nesse regado de autoestima e vai ajudar a gente no dia a dia. Cada vez mais a gente estruturando o clube e fazendo isso em parceria, conselho diretor e conselho deliberativo. Então eu discordo
da afirmação de que o conselho seja um problema, eu não acho. Eu acho que pontualmente algumas pessoas acabam fazendo alguns movimentos, né, que não ajudam o clube, mas no geral a gente tem muita gente querendo remar na mesma direção e só por isso a gente tem conseguido avançar tanto na parte organizacional do clube. A pergunta do Gabriel, da Rádio CBN. Por que você optou por uma carta aberta após o rebaixamento ao invés de uma coletiva, quando todos queriam a fala do presidente? Bom, Gabriel, até te agradeço essa oportunidade de falar a respeito disso, cara, porque eu acho que a gente não tinha terminado um ano. Eu acho que quem está acompanhando essa coletiva aí, eu tive a oportunidade de ver, vi que eu levantei algumas questões que eram importantes internamente, inclusive algumas situações que foram verificadas juntos a atletas e ao dia a dia. Eu não tinha como fazer uma avaliação sem terminar um ano, até porque o elenco que a gente tinha para a competição que ainda retornava era esse. Mais uma vez, acho que não adianta a gente generalizar. Isso não foi uma coisa coletiva, mas parte dos atletas não honraram dentro de campo a camisa do Clube do Remo. Parte dos atletas não tiveram a mesma entrega, dedicação, esforço que outros tiveram, né? Tanto é que um dos critérios que a gente está adotando para essas renovações é aqueles que, além da capacidade técnica, obviamente, de continuarem atuando e ajudando o Clube do Remo no ano de 2022, tenham esse perfil de terem honrado a camisa e terem cumprido com as suas obrigações, porque a gente cumpriu com a nossa. Então eu considero que naquele momento não dava para fazer ainda a avaliação mais detalhada, minuciosa, porque ainda não tinha terminado o ano. Havia também ali uma comoção muito grande, inclusive da nossa parte, em relação ao ocorrido. Qualquer coisa que fosse dito naquele momento ali não ia ser nem escutado ou entendido, ia entrar por um ouvido e sair pelo outro. E agora, com as coisas mais claras para a gente, que a gente pudesse fazer essa avaliação e tomar as decisões acertadas, e não no afã da emoção logo após o rebaixamento, agora eu acho que é o momento ideal para ser tratado isso. Não ia fazer diferença nenhuma positiva se fosse para a imprensa naquele momento e falasse mal de A, de B, de C, ou citasse A, B ou C, ou dissesse que a culpa era disso ou daquilo, só ia mais piorar a situação, e a gente estava na disputa de uma competição, ia enfrentar o nosso principal rival ali em 2 jogos de mata-mata, e a gente sabia que era importante para a torcida e para a história do clube a gente avançar na competição e buscar o título, como a gente conseguiu. Então eu avalio que a decisão naquele momento de não falar foi boa, porque se tivesse falado poderia ter atrapalhado e hoje a gente não estaria festejando esse título da Copa Verde. Mas assim, eu queria aproveitar também, Gabriel, para falar uma coisa que eu acho que é importante, né? Nos últimos dias a gente tem visto por parte da torcida, não podemos generalizar também, um verdadeiro linchamento virtual de diretores e da própria presidência e da minha pessoa. E essas pessoas acabam desconsiderando as coisas boas que aconteceram. Nós sabemos, obviamente, da responsabilidade, eu assumo, pelo rebaixamento, mas eu não vejo nenhuma dessas pessoas que está promovendo o lixamento atribuindo ser o pior da história ou um cara que só quer se beneficiar do clube. Eu não vejo nenhum deles exaltarem as coisas boas que aconteceram. Em momentos anteriores, muitos desses foram as mesmas redes sociais, elogiaram, parabenizaram e agradeceram. Por conta de um resultado dentro de campo que a gente não tem controle, é um jogo, a gente ser agora taxado como bandido, incompetente, como quem não tem compromisso, comprometimento e que não fez nada pelo clube, é muito triste, é lamentável. A nossa família acompanhar isso no dia a dia, ver esse tipo de coisa acontecer, deixa todos nós tristes. Então, internet não é terra sem ninguém. Eu estou tomando várias providências com algumas pessoas que se excederam, não vou deixar isso barato, deixar claro que eu acho que a gente precisa, acima de tudo, sim, respeitar as críticas, mas respeitar as pessoas. Eu respeito as críticas que vêm, quando as críticas são construtivas no intuito de buscar a melhoria do clube, elas são muito bem-vindas, assumo as minhas responsabilidades, mas jamais vou dar vazão nem crédito para críticas destrutivas que só visam denegrir e piorar ainda mais a imagem do clube e das pessoas que estão aqui nele. Fábio, a pergunta do Caio, do Liberal e do Agripino Furtado. O rebaixamento do Remo na Série C vai causar perda de muito dinheiro para o clube, mas qual é esse valor? Qual será o impacto nas contas durante a temporada? E a pergunta do Agripino, com o rebaixamento, como fica a situação financeira do clube? Veja bem, se comparado com 2021, que a gente não teve boa parte do ano bilheteria, né, a gente não muda tanto assim, porque a gente passou 2021 praticamente sem bilheteria. A gente acredita que só em 2021 a gente perdeu cerca de 6 a 8 milhões de bilheteria, né? Então a gente entende que esse dinheiro vai acontecer no ano que vem. Em contrapartida, a gente perde as cotas da CBF. Fazendo uma conta ali na ponta do lápis, uma conta
mais objetiva para esclarecer para o torcedor, a gente acredita que algo em torno de 10, 12 milhões será a perda total nisso. É claro que também a competição da Série C exige um investimento menor financeiro do que exigiria uma Série B, e a gente entende que com o público presente, com as demais ações que estão acontecendo no clube, com o que a gente já consegue arrecadar hoje, com contratos, nunca a camisa do clube foi tão valorizada, a gente arrecada bastante com a camisa do clube e não vai perder nenhum patrocinador, a gente já fez contato com eles, os patrocinadores estão dispostos a permanecer no clube, mesmo com o rebaixamento, porque sabem a força da torcida. E com aquilo que a gente consegue produzir com as ações de marketing e com vendas, camisas, lojas, etc., a gente tem clareza que a gente tem plenas condições de montar esse time competitivo, ao longo do ano, contando obviamente com a bilheteria, que voltará a ser a nossa principal fonte de receita, e que esses 2 anos que a gente tocou aqui foram 2 anos muito difíceis por conta de não ter ela com a gente. O Caio do Liberal pergunta também. A atual transmissora da Série C do Brasileiro DAZN está encerrando as atividades no Brasil. O Remo já tem perspectivas sobre possíveis novas cotas da TV para a próxima temporada? É possível que o próprio clube transmita os jogos? Não, veja bem, a gente abriu um diálogo com a CBF, tivemos até representantes da CBF em Belém. A informação que eles passaram para a gente é que a DAZN ainda teria mais 1 ano de contrato com a Série C, que seria 2023, Mas eu não tenho essa informação confirmada que ele está colocando de que a DAZN está saindo do Brasil. Mas se isso acontecer, esse contrato provavelmente vai ser passado para uma outra empresa. Aí é mais uma questão de negociação CBF e DAZN. A possibilidade de a gente transmitir nossos próprios jogos não está descartada, existe a lei do mandante que está colocada, mas existe todo um movimento na Série C para que possa ter uma nova forma de transmissão em que garanta não só a logística da competição, hoje o dinheiro advindo da DAZN garante isso, mas que possa garantir também alguma cota para os clubes. Existe um movimento sendo tratado, eu iniciei alguma tratativa nesse sentido com os representantes da CBF que estavam aqui por ocasião da Copa Verde, e acho que em janeiro a gente vai ter isso mais claro, até porque a CBF entra em recesso agora, e deve voltar a partir do dia 10 de janeiro, eu acredito que ali do meio para o fim de janeiro a gente tenha mais claro isso, mas a gente não descarta essa possibilidade de negociar diretamente com algumas emissoras aí o direito do Clube do Remo, levando em consideração a lei do mandante que foi aprovada e já está em pleno vigor no Brasil. A pergunta da Tati Marques, do site Futebol na Veia. Há algum tempo a torcida já vem questionando sobre a parceria entre Remo e Volt, por conta do terceiro uniforme e da divulgação da marca Rei. O contrato entre vocês continua para a próxima temporada e quais são os projetos? Bom, primeiro eu desconheço o questionamento. Eu acho que a parceria com a Volt ela tem sido uma das melhores dos últimos anos. Eu desde que eu acompanho o Clube do Remo, sou diretor de marketing, fui diretor de marketing do clube em 2013, 2014, depois em 2015, no ano do acesso, depois vice-presidente, e de lá para cá nenhum contrato foi tão vantajoso para o clube como está sendo da Volt. Eu desconheço essa reclamação. Não há qualquer mal-estar, não houve terceiro uniforme que não fosse da Volt. Eu acho que há um equívoco aí de entendimento da profissional. Mas eu entendo que a parceria com a Volt está mantida, o contrato com eles é de 3 anos. A gente, agora que está finalizando o primeiro ano de contrato, eles estão muito satisfeitos com o rendimento tanto da Volt quanto da loja Conceita, que é administrada pela própria Volt. A gente tem vários projetos para o ano que vem, não vai haver qualquer perda financeira no contrato, não estava vinculada à permanência na Série B. Acho que a Volt tem crescido nacionalmente, salvo engano, está negociando, já fechou com o Botafogo para a Série A, vai ser mais um time da Série A. O América Mineiro chegou aí na Libertadores agora em parceria com a Volt também. Então acho que a Volt ela tem tudo para ser uma das maiores, se não a maior marca nos próximos anos. E o Clube do Remo é pioneiro nessa relação, eles valorizam muito isso e a gente também valoriza muito o momento que eles chegarem e a forma respeitosa e carinhosa que eles têm tratado esse contrato com o Clube do Remo, da mesma forma que a gente tem feito, como eu disse, dos contratos que eu acompanhei desde 2013, sem dúvida alguma, é o melhor contrato que o Clube do Remo poderia ter nesse momento. Muito obrigado, Fábio, Tonhão, Marcelo, obrigado também ao Fenômeno Azul e até a próxima.